A graça e paz de Jesus Cristo na nossa vida, meus irmãos. Eu quero ler com vocês, fazer uma rápida reflexão sobre Números capítulo 13. Essa leitura, eu vou fazer um pequeno corte durante a leitura, um salto, vamos dizer assim, mas não vai alterar o sentido do texto, isso é o mais importante, né? É só para não fazer com que se torne maçante a nossa leitura, tá bom? Então, Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes. E aqui eu faço o salto do versículo 4 ao versículo 26. Só para não perder o fio da meada. Então, até aqui, Deus determina a Moisés escolher homens para uma missão de guerra, uma missão de combate, né? Eles vão até a terra do inimigo para trazer um relatório geográfico, de estratégia do inimigo, de contingente do inimigo e etc. Então são espiões de guerra, né? E Moisés então seleciona 12 espiões de combate. E esses 12 espiões, eles retornam com os seus relatórios do inimigo, eles retornam com provas de que a terra realmente é boa, com frutas extremamente suculentas, grandes inclusive, ao passo que um homem só não conseguia trazer um cacho de uva, tem que ter 2 ou 3 homens para trazer lá cachos de uva, de tão magnífico que eram essas frutas. Então no versículo 26, eles trazem esse relatório e dizem assim: eles retornam a Moisés, esses espias, esses 12 espias, e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Até aqui. Meus irmãos, é interessante que os espias eles voltam com um relatório e a maioria, provavelmente 10 espias, eles são extremamente negativos, pessimistas, mentalidade de derrotado. E quando eu falo derrotado, não é no sentido do mundo, de você querer ser ambicioso, progredir, não é isso, é derrotado espiritualmente. Mentalidade de derrotado espiritualmente, porque não tem o mínimo que se exige de um servo de Deus, que é a fé. Eles não têm a fé. Eles não entenderam que a terra prometida era uma promessa de Deus para com eles. Não era uma promessa de Moisés. Se fosse uma promessa de Moisés, teríamos que ter dúvida. Olha, Moisés, você quer atacar um lugar, Deus não deu essa promessa para a gente, e realmente as circunstâncias racionais dos relatórios que nós trazemos aqui, é impossível tomar essa terra, Moisés. Você está sendo louco, insano. Não, meus irmãos, é uma promessa de Deus para com o homem. Deus disse: essa terra vai ser de vocês. É uma promessa de Deus. E quando Deus promete, cumpre-se, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente da impossibilidade daquele fenômeno ou daquele milagre, né, acontecer. Então, os espias são pessimistas. Eles não creem que Deus está no processo. Na verdade, eles não creem que Deus vai trazer para eles essa promessa. Eles preferem olhar as circunstâncias do mundo, da improbabilidade do acontecimento da terra prometida ser deles. Eles olham para os problemas e não para Deus.
Mas, interessante, que um dos espias diz assim: Calebe, subamos e tomemos posse daquela terra, da terra prometida. É certo que venceremos. Um homem de fé, ele fala: vamos tomar posse da terra prometida. Vamos subir. Não tem medo, não tenhamos medo, porque Deus está no processo. Não seamos covardes. Não, a maioria não quer ouvir. E ao passo que no final do capítulo 3, a maioria diz: nós éramos aos olhos dos inimigos como gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos diante do inimigo. Esse é o ápice da mediocridade da fé. Se inferiorizar diante do mundo, diante das circunstâncias do inimigo, diante desse sistema hipócrita, desse sistema que jaz do maligno. E esquecer que quem está sobre a nossa vida, quem habita em mim e em você, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou tudo, toda a galáxia. Se existe multiverso, se existe paralelo, não existe. Se existe vida em outro planeta, não existe. É o Deus que nós servimos que criou tudo isso. Olha o poder dele. E como eu posso então duvidar de uma promessa deste Deus? É impossível. Eu não posso duvidar. Então, Deus, ele faz a promessa com o povo, mas o povo é incrédulo. E o povo é tão incrédulo que chega a dizer que diante dos problemas da vida, parafraseando para o nosso tempo de hoje, né? Diante dos problemas que nós passamos, seja de ordem financeira, seja um problema de ordem espiritual, emocional, de saúde, etc., seja qual for, eu consigo ver o problema, a dimensão, a magnitude do problema. E me sinto um gafanhoto, às vezes, diante desse problema. Mas eu esqueço que Deus é Deus de promessa. E eu não sirvo a qualquer Deus. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. É este Deus que nós servimos. E por nós servirmos a esse Deus, é inadmissível sermos como esses espias medíocres espiritualmente. Ver o mundo como se eu fosse um gafanhoto diante do mundo. E ver os problemas maior do que nosso Deus. E ver as circunstâncias como dominadoras da nossa vida. Às vezes, nós cristãos somos mais budistas do que cristãos. Porque na filosofia religiosa budista, o que opera o cosmos, o universo, é o caos. O caos é o que opera o tudo. Na verdade, o mundo está em um verdadeiro caos. E a sua espiritualidade transcendental, etc., controla esse caos. E você, no meio do caos, você fica calmo e tal. Não, meu irmão, isso não existe. O mundo está em caos, eu concordo. Porque desde que o pecado entrou no mundo com Adão e Eva, o sistema foi corrompido. O mundo decaiu em moralidade, o mundo decaiu em princípios, o mundo decaiu, é um sistema que só julga, um sistema que subjuga, um sistema que explora, um sistema que mata e etc. Vocês sabem aí, é só ver um noticiário que vocês vão ver como é que está o mundo. No entanto, o Deus que nós servimos não está debaixo desse caos. Ele é soberano sobre esse caos. Ele é soberano sobre o pecado. Ele é soberano sobre a vida. Ele é soberano sobre a morte. Ele é soberano sobre a doença. Ele é soberano sobre o desemprego. Ele é soberano sobre as enfermidades da alma, sobre as enfermidades da mente, sobre as enfermidades do corpo. Ele é soberano sobre tudo. Sobre tudo. Então, nós podemos extrair desse texto como ensinamento de que, primeira coisa, nós não podemos ser gafanhotos diante desse sistema. Pelo contrário, se somos servos desse Deus Todo-Poderoso, e é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, de Gênesis a Apocalipse, é um Deus de aliança, e esse Deus nunca quebrou seu pacto com o povo. O povo quebra o pacto. Nós quebramos o pacto com Deus constantemente, quando duvidamos dele. Nós quebramos o pacto com Deus quando não temos fé suficiente para crer que ele é soberano sobre o que estamos passando na nossa vida. Duvidamos que Deus é em nós e sobre a nossa vida. Duvidamos da presença do Espírito Santo em nós mesmos. Às vezes queremos
até a santidade ganhar na força, né? Queremos ser mais santo por conta que eu vou na igreja, eu quero ser mais santo porque eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia, eu quero ser mais santo porque eu oro 3 vezes ao dia. Não é assim que se conquista a santidade, não é assim que se conquista a intimidade com Deus, não é assim. Não é através de uma ritualística diária, mas através de uma intimidade, de uma vinculação com o Espírito Santo e com Deus. É uma intimidade, é uma relação imanente, é uma relação pessoal. É transcendental porque Ele é soberano, mas imanente porque Ele está vivendo aqui conosco, Ele vive em mim. Eu sinto e você sente a presença do Espírito Santo. Mas quando eu tenho essa mentalidade de gafanhoto, como os espias disseram, de que eu duvido da presença de Deus e eu vejo mais os problemas, menos Deus, eu vejo mais as circunstâncias racionais, menos Deus, e eu duvido que Deus está no processo da minha vida, aí a coisa tende a ficar feia. Por quê? Eu me distancio de Deus, eu começo a ter mais fé nas problemáticas da minha vida do que neste Deus todo-poderoso, soberano sobre tudo. Então, essa mensagem do capítulo 13, do relatório dos espias, nos ensina isso. Porque se Josué e Caleb tomaram posse, foram os únicos que tomaram da posse da terra prometida, não foi porque Deus puniu aquele povo, os 10 espias. Não foi. Me parece muito mais que aquele povo mesmo se autopuniu por não crer. Como é que eu vou tomar posse daquilo que eu não creio? Como é que eu vou tomar posse da terra prometida se eu não creio? Então eles não poderiam tomar posse, porque eles mesmos se limitavam. Não criam que Deus que eles serviam era o Deus Todo-Poderoso. Às vezes, eu mesmo me distancio de Deus, eu mesmo me limito de Deus, porque eu entrego um problema na mão de Deus, eu falo, Senhor, eu estou desempregado, Senhor, eu estou passando por um problema de saúde, Senhor, tem um filho meu que eu quero que ele seja salvo, eu oro para a conversão dele, um filho, uma filha, um parente, mas o que eu faço? Eu coloco nas mãos de Deus e tiro. No mesmo instante que eu coloco, eu tiro. Eu tiro porque eu vejo o problema. Eu tiro porque Deus não vai ser possível de resolver isso, porque eu estou tanto tempo desempregado, eu estou passando por um problema financeiro tão grave, eu estou passando por um problema de saúde tão grave, não tem como Deus resolver. Então eu fico o tempo inteiro ruminando aquele problema, olhando para as circunstâncias do problema. Mas esse capítulo 13 nos ensina o seguinte: independente do gigante que nós enfrentamos, independente dos problemas que nós enfrentamos, independente das circunstâncias, a terra prometida era daquele povo. Se havia gigantes ou não, se haviam mais militares ou não, se havia estratégias de guerra ou não, Deus prometeu e eles iam tomar posse. Então, esse é um ensinamento para nós. E longe de teologia de prosperidade, longe de teologia coach, não tem nada a ver isso, é um ensinamento espiritual. De que eu não tenho que olhar para os problemas da minha vida. Eu vejo os problemas, às vezes eu peno diante dos problemas, mas eu sei que Deus é soberano, mesmo diante da improbabilidade daquela solução do problema. E o Deus que eu sirvo é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e Ele é soberano. E este Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias não vai me abandonar. E eu já entreguei na mão dele este problema. Então o ensinamento principal do livro é em consagrar, é entregar, entrega nas mãos de Deus os seus problemas, as suas maiores adversidades. Entregue nas mãos de Deus, e Ele é soberano, mas você entrega e não toma. Entregue, confie, tenha fé. Pode ser que o problema tome circunstâncias maiores, pode ser que não se resolva, mas o fato de não se resolver, o fato daquele problema não se desdobrar segundo a tua vontade, não significa que Deus é soberano, não significa que Deus não está no processo, não significa que Deus te abandonou, significa que Deus está no controle, simplesmente assim. Então, o maior ensinamento aqui é este: não se ver diante dos problemas como vítima, como covarde. Um cristão, meus irmãos, não pode ser vítima. Um cristão não pode ver o mundo de baixo para cima. Um cristão olha para o mundo de olho a olho, face a face. Não é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Não é com arrogância, não é com prepotência, mas também não é com vitimismo, sentimento de autocomiseração, covardia. Não! O cristão não tem esse sentimento de covardia nem de arrogância. O cristão é na justa medida.
Ele olha o mundo de frente a frente. Ele encara os problemas de frente. Ele encara a vida de frente. Porque ele sabe quem está diante dele, sobre ele e nele, é o Deus Todo-Poderoso de Israel. É o Deus que cumpre suas promessas. É o Deus que não nos abandona. É o Deus que vive em mim e vive em você através do Espírito Santo de Deus. Por isso, que nunca mais nós tenhamos a nossa mente contaminada com a mentalidade de gafanhoto como este povo. E que se às vezes na minha vida e na sua vida nós tendemos a ser covardes, cristãos covardes, e achar que somos gafanhotos, está repreendido em nome de Jesus. Que o seu espírito, o seu olhar, a sua mente a partir de hoje seja uma mente de servo de Deus, como Caleb foi. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer problema, eu não vou abaixar minha cabeça nessa vida. Independente de estar todo na pindaíba, eu ando de cabeça erguida, porque eu sei quem está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei quem está comigo. Essa é a grande promessa de Salmos. É Cristo Jesus a mim e na sua vida. Não temos que andar nesse mundo de forma soberba, arrogante, nem de forma vitimista, de forma como se fosse um covarde. Temos que andar nesse mundo de cabeça erguida, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso e Ele é Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. E não há problema, não há circunstância, não há doença, não há nada na nossa vida que tire essa promessa minha e sua. Deus, Ele é com você. Ele está em você. Creia nisso, meus irmãos. E a nossa oração é para que, independente do problema que você passe, independente da circunstância que você está passando, Deus está no processo. Consagre na mão dele, mas não tire. Deixe lá. E os desdobramentos ocorrerão segundo a vontade de Deus. E não esqueça daquela música, que eu acho muito interessante, né? Ainda que o fruto da figueira não vingue, né? Sei lá. Ainda que o fruto da figueira não caia, não dê o fruto da figueira, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Porque a maior promessa nós já recebemos, que é Cristo Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um fim de semana, um resto de semana abençoado, e que o Espírito Santo de Deus limpe da sua e da minha mente todo o sentimento de mentalidade de gafanhoto. Que a partir dessa reflexão, a nossa mente possa ter uma mente do Evangelho. Sejamos espias, guerrilheiros, vamos dizer assim, de Deus. Não guerrilheiros do mundo que quer matar as pessoas, mas guerrilheiros espirituais. Homens e mulheres do combate de Deus. Que combate com amor, com a pacificação, com a revolução interna. Não é social. Nós não somos chamados para uma revolução social. Somos chamados para a maior revolução que o homem pode fazer na vida dele, que é uma revolução interna, através do nascer de novo em Cristo Jesus. Que essa mentalidade de Cristo inunda e transforme a minha e a sua mente. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.